Então, todo mundo sabe, né, apesar da internet gerar alguns memes assim, desqualificados, que o fascismo foi um movimento de direita. Todo mundo sabe que Hitler combatia, aliás, tem discursos que vocês podem procurar na internet. Se alguém não sabe, vai lá, dê uma procuradinha, que um dos objetivos de Hitler era desconstruir a esquerda e a social-democracia alemã. Então, tirando por isso discursos, que o partido dele era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores alemães. É porque os nomes, alemães. né, vê só. Né? A gente tem o mesmo sobrenome, não é parente, só apoia o Bolsonaro e eu sou do PCdoB, viu como o nome não representa Mas não nada? Foi coincidência? O ódio que alguns defendem nas suas candidaturas, o ódio daqueles que defendem as torturas praticadas por Ustra aqui no Brasil há pouco tempo, o ódio daqueles que acham que as mulheres podem ser estupradas quando são mais bonitas ou mais feias. A senhora é a favor da castração química para estupradores ou não? Eu sou a favor que não exista tanto estupro. Não, mas a senhora é a favor da castração química do deputado Bolsonaro? Debater direitos das mulheres, combater a cultura do estupro. Mas a senhora defende as mulheres, mas a senhora é a favor da castração química para estupradores? Eu defendo que tenha menos estupro no Brasil. Sabe como a gente faz isso? A gente faz isso não votando em candidato que defende que mulher pode ser estuprada. Não, mas a castração química não é uma boa... Sabe o quê? A gente pode debater penas para estupradores. Meu sonho é que tenha menos estupro. O meu sonho é que a minha filha, que tem 2 anos, 10 meses, não chegue numa festa com 16 e um menino beba e acha que porque ela bebeu ele pode violentar ela sexualmente. A gente faz isso combatendo o ódio e ensinando a senhora acha que a senhora acha que os parentes do meu avô e da minha avó, que foram libertos dos campos de concentração pelo Exército Vermelho, que acharam que eles eram a esperança, no fim, quando eles ficaram do lado da cortina de ferro por vontade própria, a senhora acha que eles gostaram do sistema comunista? A senhora viu alguém pular da Alemanha Ocidental, o muro para a Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental para a Tchecoslováquia? Tanta resistência apoia o Bolsonaro. Não, é isso mas, que eu acho. Não, mas alguém meu avô disse que nunca viu um partido tão parecido com o partido nazista quanto o PT. Ele fala isso, ele tem 92 anos. Filha da idade da minha, como tu disseste. E saiu carregado embaixo de curto. Ah, não é tua filha, desculpa. Minha entendi filha. Errado a história. Minha filha. Então, que a tua filha possa viver no mesmo Brasil que eu quero para minha filha, que ninguém ache que ela pode ser estuprada quando ela é bonita ou feia, por isso e que ela realize. Eu queria voltar para o assunto do feminismo, que a Letícia levantou. Recentemente, na Argentina e no Uruguai, a causa do aborto, ela avançou bastante. No Uruguai foi aprovado, na Argentina foi numa das casas, né? Agora, um ponto central é o seguinte, tanto na Argentina como no Uruguai, a questão do aborto avançou porque teve lideranças políticas muito fortes que advogaram pelo aborto. No Brasil, nenhuma liderança política abraça a causa do aborto. Você tem falado algumas vezes a favor. Você seria essa liderança política a abraçar a causa do aborto no Brasil? Se tu me considerares uma liderança política, eu faço isso há muitos anos, porque o aborto é um tema de saúde pública, né? O processo da Argentina, acho que principalmente o processo da Argentina, nos mostra o quê, João? Que a mobilização popular, que a construção de um debate, que o debate real não é um debate sobre existir ou não aborto, né? Mas sobre ele ser legalizado ou sobre ele não ser legalizado, sobre mulheres morrerem, mulheres pobres morrerem e mulheres ricas não morrerem. Acho que esse debate que foi construído durante 7 vezes foi enviado ao Congresso Nacional, né, à Câmara dos Deputados da Argentina, aquele projeto. Então, nos mostra que é preciso fazer o debate com a sociedade. Como eu seria uma mulher feminista de esquerda e não abraçaria a causa da vida das outras mulheres? E qual que é o projeto exatamente do PCdoB nesse caso do aborto? Cada país foi construir um caminho, né? Eu defendo que nós tratemos isso como tema de saúde pública e que debatamos com a sociedade brasileira. Tu quer saber exatamente no detalhe? A Câmara Argentina, por exemplo, aprovou um projeto extenso, depois levou 2 dias aprovando só emendas ao texto, né? Porque tem um conjunto de no Uruguai, por exemplo, complexidades. até 3 meses, né, de gravidez, a mulher decide, seria isso? Os países do mundo, em média, escolhem esse caminho, né? 9, 13 semanas, são caminhos médios, assim, do mundo. Não tem uma proposta exata na minha cabeça. Supondo que eu tenha 3 maçãs, o que eu posso fazer para reparti-las entre 4 meninos? Nada. Como nada? Como vou repartir se as maçãs não existem? Mas vamos supor que elas existem, que eu as tenho. Bom, então primeiro arranja as maçãs, depois a gente vê o que faz, né?
que eu disse lá atrás, nós precisamos gerar riqueza para distribuir riqueza. Não existe país que tenha se desenvolvido sem indústria. Os bancos públicos têm papel nisso, o BNDES tem papel nisso, na minha visão de Brasil, sim. Os estudos sobre reforma tributária, o principal centro de reforma tributária é o CECIF de Bernardo Pia, aqui em São Paulo. Inclusive, os estudos dele estão sendo de base para o programa do Ciro, para o programa da Marina e para o programa do Alckmin. Isso. As contas dele dizem que apenas tributar os ricos no Brasil, você falou numa entrevista que ganha mais de 160 mil por mês, isso não traz muita arrecadação porque é muito pouca gente. Você teria que tributar o 1% mais rico, que começa pelo cara que ganha... 160 mil era um dado específico sobre as faixas do imposto de renda, não sobre grandes fortunas e heranças. É muito pouca gente, porque... era um dos exemplos de baixa tributação brasileira, não era o completo. Não era total, mas o 1% mais rico ganha 12 mil por mês, a partir de 12 mil. Eles falaram de um professor universitário de São Paulo. Os 5% mais ricos, o professor lá do Maranhão, que ganha 5.700, ele já está nos 5% mais ricos no Brasil. Isso seria uma classe média. Para essa conta do imposto fechar, a classe média teria que ser tributada. Vocês tributariam a classe média alta, que no Brasil está nessa faixa de... Não, a nossa proposta é bem clara. Aliás, eu convido para quem estiver em casa pode assistir o nosso vídeo no Face com toda a proposta de reforma tributária, vai poder entender ela de forma completa. Mas o que nós tributaríamos? Qual é o tributo novo? O tributo sobre grandes fortunas, que não existe, né? Que já existem vários projetos no Congresso, inclusive, se não me equivoco, posso estar equivocada. Um do tempo que o Fernando Henrique era senador, tem um da Jandira Fegali da nossa bancada, tem um de um deputado do PV, um conjunto de propostas que versam sobre tributação de grandes fortunas. Existe o tema da tributação das heranças, né, que o Maranhão agora alterou a alíquota, que pode chegar a 8% previsto na Constituição. A maior parte dos estados não pratica. Então, nós não tributaríamos a classe média brasileira, nós tributaríamos os multimilionários desse país que pagam muito imposto. E isso é algo que acontece no mundo inteiro, né? Às vezes as pessoas dizem assim, essa proposta ultra de esquerda, olha, a maior parte dos países europeus tributam entre 6 e 9, né? É algo que já acontece. Isso é quase uma unanimidade. O Alckmin, o Ciro e a Marina acham a mesma coisa. O API acha a mesma coisa. O problema é que tributar essas grandes fortunas não traz aumento de arrecadação. Tem um dado que chega a 200 bi, só essa tributação, né? Que chega a 200 bi, já é bastante. Não consegui achar esse estudo. Aqui de São Paulo, te passo ele depois. Eu não vim com a bolsa inteira, mas ele está ali dentro da minha bolsa, eu te passo ele. Você entendeu o problema, dona Chiquinha? Ah, é? Se nós temos 14 burros e tiramos 8 coelhos, sobram 6 carneiros. A conta está bem feita, mas... Poxa, você fez aí uma misturada de animais? Mas e o que tem de mais? O senhor disse que dava no mesmo os carneiros, os coelhos, os burros e não sei o quê. Sim, mas é que de burros só se podem tirar burros. Não, senhor. Dos burros também se podem tirar pulgas.